Tudo começa com um sussurro, uma pergunta que rasteja no silêncio do seu quarto, muito depois de o mundo ter adormecido. E se... E se eu simplesmente não estivesse mais aqui? Essa voz não fala sobre o fim da vida, ela fala sobre o fim do ruído. É um anseio profundo por uma ausência diferente. A ausência das expectativas, das cobranças e daquela energia pesada que te drena dia após dia, sem que você nem perceba mais o fardo. Você se olha no espelho e vê um estranho, um ator em uma peça que nunca escolheu, recitando falas que não são suas, para uma plateia que aplaude o personagem, não a alma. A exaustão em que você sente não vem do corpo, ela vem da alma. E é aqui que muitos se enganam. Esse sentimento não é um sinal de que você está quebrado, é um sinal de que a dinâmica ao seu redor está. Você não é o problema, você é o sintoma de um sistema de relações que se tornou uma jaula invisível. Este não é um chamado para fraqueza. Pelo contrário, é o despertar de uma força que você esqueceu que tinha. É o seu verdadeiro eu, depois de tanto tempo, gritando por espaço, por ar, por silêncio. A verdadeira questão é: o que acontece quando você decide, finalmente, ouvir? Para entender essa vontade de partir, primeiro precisamos enxergar as correntes. Elas não são de ferro, não fazem barulho, são feitas de algo muito mais forte. A necessidade dos outros de que você seja exatamente quem eles precisam que você seja. Você foi coroado o confidente, o solucionador de problemas, a rocha inabalável onde todos se apoiam. Papéis que você aceitou para ser último, para ser amado, sem perceber que, aos poucos, eles sufocaram quem você realmente é. E então vem a corrente mais pesada de todas, a mais cruel, a corrente do espelho. Você percebe a verdade devastadora. As pessoas não amam você. Elas amam a versão idealizada de si mesmas que elas conseguem enxergar quando olham nos seus olhos. Essa dinâmica cria uma dependência silenciosa e doentia. Eles precisam do seu reflexo para se sentirem completos, e você se acostumou com o peso, confundindo a necessidade deles com o seu próprio valor. É um ciclo que se alimenta da sua energia vital. Reconhecer essas correntes é o primeiro passo, e ele é aterrorizante, porque uma coisa é ver a jaula em que você vive, outra, completamente diferente, é encontrar dentro de si a coragem para destruí-la. A decisão de se afastar nunca é um impulso. Ela é o resultado de 1000 cortes pequenos e silenciosos. É o ponto matemático em que a dor de ficar se torna insuportavelmente maior do que o medo de partir. É puro instinto de sobrevivência. Nesse momento, sua mente se torna um campo de batalha. De um lado, a promessa de paz no silêncio que te espera. Do outro, os fantasmas da culpa e do medo, sussurrando: você é egoísta, eles não vão sobreviver sem você, você vai se arrepender. Mas você precisa saber disto. Este não é um ato de ódio, não é vingança, é o ato mais radical e puro de amor próprio. É a sua alma dizendo: basta, afirmando que a sua sanidade, a sua paz, simplesmente não é mais negociável. Então você respira fundo e dá o primeiro passo. A porta se fecha atrás de você, não com um estrondo, mas com um clique suave. Isso não é uma fuga desesperada, é uma retirada estratégica para resgatar a si mesmo. O silêncio que você encontra do seu lado da porta é absoluto. Mas lá fora, do outro lado, um terremoto está apenas começando. E você nem imagina a dimensão da onda de choque que acabou de criar. No início, o terremoto é silencioso. A sua ausência é apenas um espaço vazio, uma inconveniência. As mensagens não respondidas são arquivadas sob a desculpa de ele deve estar ocupado. A negação é sempre o primeiro e mais frágil refúgio. Mas os dias se transformam em semanas e a negação se racha, dando lugar à confusão. E a confusão, quando não encontra respostas,
rapidamente azeda e se transforma em irritação. Como você ousa perturbar o equilíbrio que era tão confortável para eles? E aqui está a primeira verdade sombria que sua partida revela. A reação inicial raramente é a preocupação genuína. É uma raiva egocêntrica, nascida de uma súbita e inaceitável perda de controle. Você rasgou o roteiro deles, e a mente humana odeia o caos. Eles não se perguntam o que será que aconteceu com você. Eles se perguntam o que você fez comigo. Sua ausência não é sentida como uma perda, mas sim como uma ofensa pessoal, uma afronta direta à importância que eles acreditavam ter na sua vida. Mas esse tremor de raiva e confusão é apenas a vibração na superfície. Muito abaixo, uma fratura muito mais fundamental está acontecendo. Eles ainda não sabem, mas não estão com raiva de você. Estão apavorados com o que você quebrou. Agora, sem você para segurar o espelho, eles estão forçados a encarar algo que passaram a vida inteira evitando. Eles mesmos. O reflexo que você fornecia era lisonjeiro, editado, confortável. A realidade, sem filtros, é uma visão insuportável. Todas as inseguranças, todos os medos, todas as falhas que eles habilmente projetavam em você, agora ricocheteiam de volta com uma força brutal. Sua ausência não criou um vazio, ela apenas acendeu a luz e iluminou o abismo que sempre esteve lá, escondido nas sombras. É por isso que a dor deles é tão visceral, tão profunda. Não é saudade de você, a pessoa. É a agonia de perder o mecanismo de defesa que você representava. Você não era um amigo, um parceiro. Você era um escudo humano contra as verdades deles. Então, desesperados, eles buscam outros espelhos, outros rostos. Mas cada nova pessoa reflete ângulos diferentes, ângulos que eles não querem ver, verdades que eles lutaram tanto para ignorar. A busca é inútil e o pânico se instala. Quando a busca por um novo escudo falha, eles precisam de uma nova estratégia para sobreviver à dor. Eles precisam de uma história. Uma narrativa que os coloque num lugar seguro e transforme a realidade em algo que eles possam suportar. Para dar sentido ao caos, a mente humana faz o que sempre fez. Ela cria histórias. E sobre a sua partida, duas grandes narrativas surgirão, como dois mitos fundadores, cada um servindo a um propósito desesperado. A primeira é a história da vítima e do vilão. Nela, você é o egoísta, o traidor, a pessoa fria que os abandonou sem motivo algum. Essa história é útil, pois transforma a dor confusa deles em raina justa, o que é muito mais fácil de carregar do que a culpa. A segunda é a do santo perdido. Nesta versão, eles te colocam em um pedestal. Você era perfeito, essencial, e eles foram os tolos que não souberam dar valor. Essa narrativa transforma a dor em arrependimento, uma forma nobre de autopunição. Observe com atenção. Veja como nenhuma dessas histórias é realmente sobre você. Ambas são projeções, ferramentas de sobrevivência emocional. Para se protegerem, eles precisam transformar você em um personagem, em uma ficção. Mas enquanto eles se ocupam escrevendo e reescrevendo essas fábulas, algo muito mais sutil e perturbador começa a acontecer. Sua ausência física se transforma lentamente em uma presença fantasmagórica que ecoa na mente deles. E então o paradoxo final se revela. Você se foi, mas nunca esteve tão presente. Cada silêncio na casa deles, cada problema sem solução, cada momento de solidão, evoca sua memória. Você não é mais uma pessoa. Você é um fantasma que assombra os corredores de suas vidas. A paranoia se instala como uma febre baixa. Eles começam a dissecar suas últimas conversas, caçando pistas que deixaram passar. Cada palavra sua é torcida e reinterpretada sob a nova luz da sua partida. Aquilo foi um aviso? Uma indireta? O que eu não vi? Sua ausência se torna uma unidade de medida para a infelicidade deles. Se ele estivesse aqui, isso não estaria acontecendo. Você, o fantasma, se transforma na solução mágica para todos os problemas
que, na verdade, eles nunca quiseram enfrentar sozinhos. Essa obsessão não tem nada a ver com você. É sobre a necessidade desesperada da mente deles de encontrar uma lógica, de entender. Eles não conseguem aceitar a simples verdade de que você fez uma escolha, pois isso invalidaria a ilusão de controle que eles achavam ter sobre o mundo e sobre você. Mas esse fantasma, essa presença constante na sua ausência, tem um efeito colateral poderoso. Ele os força a um nível de introspecção que eles sempre evitaram e os leva a um lugar ainda mais escuro, o veneno lento da dúvida. Com o tempo, a raiva se esgota e a idealização se torna vazia. O que sobra é algo muito mais sutil e corrosivo: a dúvida. A primeira pergunta que surge é: será que eu realmente o conhecia? E a imagem que tinham de você começa a se desfazer, como uma fotografia antiga se desintegrando. E então, a dúvida dá o seu giro mais cruel. Ela se vira para dentro. Será que o problema sou eu? Essa é a pergunta mais perigosa de todas, pois ela ameaça a própria fundação em que construíram sua identidade. É o espelho quebrado, finalmente forçando-os a olhar para as próprias rachaduras. Esse veneno se espalha. Eles começam a questionar seus outros relacionamentos. São genuínos? Ou também são baseados em conveniência e projeção? Sua ausência se torna uma lente de aumento que expõe a fragilidade de todo o seu universo social. Esse é o ponto mais baixo da jornada deles. A solidão que sentem aqui não é sobre estar sozinho. É sobre a terrível suspeita de que eles sempre estiveram, mesmo quando cercados de pessoas. A suspeita de que seus relacionamentos mais preciosos eram talvez apenas ilusões. É nesse silêncio ensurdecido, nesse abismo de dúvida, que a verdadeira transformação pode começar para eles. Mas e para você? O que acontece do outro lado da porta, no silêncio que você braviamente escolheu? Enquanto o mundo deles treme, o seu começa a se assentar. Aquele silêncio que no início era assustador, gradualmente se transforma em paz. E no meio dessa paz, você começa a ouvir uma voz que há muito não escutava. A sua. Você percebe que este não foi um ato passivo de desaparecer. Foi um ato ativo de construir. Você não está em um vazio. Você está diante de uma tela em branco. E pela primeira vez em muito tempo, é você quem segura o pincel. Você redescobre prazeres que havia esquecido, hobbies abandonados, partes inteiras de si mesmo que foram silenciadas para agradar os outros. A imensa energia que você gastava para manter os outros de pé, agora, finalmente, está sendo usada para reerguer você. É um processo de desintoxicação da alma. Você percebe o quanto da sua identidade estava perigosamente atrelada à validação externa. Ao se afastar, você se força a encontrar valor intrínseco, a se validar por conta própria, de dentro para fora. Você não é mais um reflexo, você está se tornando a fonte de luz. E é nessa redescoberta que você entende a verdade mais profunda sobre sua decisão. Ela não foi apenas para você. Pode parecer um paradoxo cruel, mas agora você entende. Sua ausência pode ter sido o maior e mais transformador presente que você já deu a eles. Ao remover a muleta em que se apoiavam, você os forçou, dolorosamente, a encontrar a força para andar sozinhos. Ao quebrar o espelho que os distraía, você lhes deu a chance de construir uma autoimagem que não depende de um reflexo externo. Você os libertou da mesma prisão da qual você escapou, mesmo que eles, no início, tenham amaldiçoado você por isso. Para aqueles que conseguem superar a raiva e a dúvida, sua ausência se torna um catalisador para o crescimento. Eles aprendem a preencher seus próprios vazios, a se tornarem a fonte de sua própria força. E só então eles se tornam capazes de uma conexão verdadeira. E você os ensina a lição mais valiosa sobre o amor. Ele não é dependência, não é necessidade. O amor genuíno é interdependência. A união de duas pessoas completas, não de duas metades quebradas tentando se consertar uma na outra. Sua partida, que parecia um ato de separação, pode, no final, ter sido a semente para conexões futuras muito mais saudáveis para todos.
Mas a lição final desta jornada ainda está por vir. E ela diz respeito não à sua partida, mas sim ao seu retorno. Inevitavelmente, chegará o dia em que o pensamento de voltar surgirá. Não um retorno físico necessariamente, mas um retorno à conexão humana. A grande questão é, para onde você retorna? Para os velhos padrões ou para um novo paradigma que você mesmo criou? Porque se você aprendeu a lição, você nunca mais retornará como um espelho ou uma muleta. Você retornará como uma pessoa inteira, com limites claros e um senso de si que é inabalável. Sua presença terá um novo peso, uma nova qualidade, uma nova luz. E você verá que alguns dos antigos não conseguirão lidar com esta sua nova versão. Eles sentirão falta do velho você, o reflexo conveniente, o escudo útil, e desta vez você terá a força para deixá-los ir sem sentir um pingo de culpa. Mas outros, aqueles que também cresceram com a sua ausência, irão te encontrar neste novo patamar, e a conexão que vocês formarão será mais profunda, mais real, mais poderosa do que qualquer coisa que vocês já tiveram, pois será baseada em respeito, não em dependência. Estimo retornar como se fizesse sentido. Este simbólico retorno não é sobre reacender as cinzas do passado, é sobre usar a sua nova luz para iluminar o futuro. E ele revela a verdade final desta jornada, a conclusão de todo o ciclo. A jornada de se afastar nunca foi sobre o isolamento eterno, foi sobre encontrar o seu verdadeiro lugar no mundo, um lugar onde você não precise se diminuir para caber, onde sua presença seja sempre uma escolha, nunca uma obrigação. Você aprendeu que o silêncio não é vazio, o silêncio é espaço. Espaço para crescer, para ouvir a si mesmo, para simplesmente ser. E agora, você carrega esse santuário de silêncio dentro de si, mesmo quando está rodeado pelo barulho do mundo. O poder de se afastar não está no ato de ir embora, está na sabedoria que você adquire na jornada. A sabedoria de saber quando se doar e, mais importante do que tudo, quando se preservar. Você não tem mais medo do vazio, porque você descobriu a verdade mais libertadora de todas. O vazio não te define, ele te liberta. E ao se libertar, você silenciosamente dá aos outros a permissão para que eles também busquem a própria liberdade. O verdadeiro mistério nunca foi sobre o que acontece quando você desaparece para os outros. Sempre foi sobre o que acontece quando você, finalmente, aparece para si mesmo. E essa é uma presença da qual você nunca mais precisará ou queirá se afastar.